Beleza, pessoal. Então agora vamos mostrar as telas, mostrar o sistema, mostrar os mapas. Então a gente entra aqui no Google, datapedia.info, datapedia.info. Essa é a primeira tela inicial, que fala um pouco da plataforma, os mapas, os clientes que a gente já trabalha, vem trabalhando. E aqui em cima tem ou contrate ou teste, muito fácil, e vai abrir a primeira tela de login. Então, eu vou colocar aqui meu usuário e minha senha. E aí, depois que você se cadastra no sistema, é só entrar no login mesmo. E a primeira tela dentro do sistema de login já vai ser ou a cidade ou o estado que você selecionar. Aqui no caso a gente está para o exemplo de São Paulo. Há uma primeira demonstração do que a gente tem aqui disponível, que são os mapas de voto. Para presidente, Lula no primeiro turno ele teve 47% dos votos em São Paulo, o Bolsonaro teve 37,99%, Simone Tebet, terceiro lugar, 8% dos votos, 8,11%. E a visualização em votos absolutos, e aí conforme esse mapa a gente vai dando zoom, ele vai distribuindo os votos absolutos, em termos percentuais também. Aqui, por exemplo, no Jardim da Glória, bairro de São Paulo, Vila Mariana, a Simone Tebet teve 14%. Esse é o tipo de informação em detalhe que ela, mesmo ficando na terceira colocação, ela teve o dobro quase do que a média de votos dela na cidade. Então, fica aqui uma primeira análise de como que esses candidatos à presidência a gente pode explorar dentro das campanhas. Esse é um exemplo que a plataforma também agrega para vocês. E em termos de ranking, então aqui a gente vê que quase toda São Paulo, a Simone ficou em terceiro lugar, mas para um exemplo, por exemplo, aqui do Novo, o Felipe Dávila, que teve lugar que ele ficou em quarto lugar, teve bairro que ele ficou em quarto lugar, no Jardim Europa, e teve bairro que ele ficou em sexto lugar, aqui extremo da Zona Sul de São Paulo, ficou em sexto lugar. Então aí que está a beleza de você traduzir toda aquela planilha de dados do TSE de uma maneira rápida, simples, didática, para fazer todas as consultas em todos os locais de votação. Em São Paulo, por exemplo, a gente está falando de quase 2.000 locais de votação que estão agrupados, reunidos de uma maneira rápida e fácil para ser comparados. Depois aqui ao lado a gente tem a visão em lista da cidade, os governadores, primeiro e segundo turno. Então, Haddad, uma informação importante, relevante. Na cidade de São Paulo, Haddad teve 54% dos votos, quando que o Tarcísio teve 45%. Na cidade, o Haddad levou, mas no estado, o governador eleito, Tarcísio, que levou de fato no estado como um todo. Então, aí a pequena diferença entre uma cidade e outra, a gente vai ver a diferença que tem de votos desses eleitores. E aí, dependendo dessa estratégia, você consegue mapear aqui quais os bairros e os percentuais onde teve mais voto do Haddad, mais voto do Tarcísio, por exemplo, né? Senadores e deputados federais e deputados estaduais na lista. Esse é um resumo. Depois a gente tem um mergulho mesmo de fato do mapa de votos. No mapa de votos tem todas as opções de 2012 a 2022, primeiro e segundo turno, para você escolher agrupar as visões em bairro e local de votação, sendo que tem uma diferença boa. Como exemplo aqui também eu queria utilizar a análise de dados de 2020, da última eleição municipal, que está disponível, de vereadores.
Então, como título de exemplo, a gente tem aqui o Suplicy, que teve 167 mil votos, 3,76% desses votos, até o exemplo da professora Cristina, que teve só um voto em 2020. Aí a plataforma vai mostrar exatamente o local de votação onde ela teve esse um voto. Então dá para ver que o sistema é bem completo mesmo. Na MF Bartolomeu Lourenço de Gusmão, a professora Cristina teve só o um voto dela da cidade no bairro de Santa Isabel. Naquela mesma MF, quem foram os vereadores de 2020 mais votados a título de exemplo? O Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, ficou em primeiro com 6%, Roberta Trípoli teve 67 votos, a Sandra Tadeu do DEM 62 votos, Felipe Beccari e o Eduardo Suplicy com 56 votos, 3,12%. Então é bem completo, aqui a gente está falando de um universo só da cidade de São Paulo, mas a plataforma está disponível para os 5.570 municípios do país. Uma outra demonstração aqui importante, ver primeiro e segundo turno de votação de prefeitos. Então, Marina Elô, por exemplo, da Rede, Gilmar Tato, o Mamãe Falei, que teve quase 10% dos votos. Aqui vamos ver a votação do Mamãe Falei. Dá para ver que em alguns bairros ele teve quase 13% dos votos, 15% dos votos no Tatuapé, Zona Leste, e em outros bairros ele não teve nem 7%, 6%. Então essa distribuição, esse detalhe de candidatos desde presidente até vereadores que você consegue ter na sua cidade. A plataforma que antes eu até tinha comentado, você consegue adicionar um mapa de renda para ver qual que é o perfil aí na cidade, vermelhinho, população mais vulnerável, como que esses votos estão distribuídos e como que os votos aí em azul de regiões mais ricas também votam, para você ter isso de uma maneira rápida e fácil. Bom, pessoal, então, caso prático do Podemos, aqui a gente tem um mapa da cidade com todos os vereadores de 2020. O sistema na busca de candidatos, você pode abrir um parênteses e digitar o partido, ele já filtra. A Eli Teruel foi a vereadora mais votada do Podemos, onde que ela teve esses votos. Foram 23 mil votos. O mapa de calor facilita para a gente identificar no mapa a maior zona de calor na cidade, e depois que a gente identificou isso com o mapa de calor, a gente vê em termos de melhor ranking, que foi aqui na região da extremo sul aqui de São Paulo, que ela ficou em segundo lugar aqui, coladinha na Marginal, Pinheiros. E aí a gente consegue ver em termos percentuais, em termos de votos absolutos, onde que está a distribuição desses 23 mil votos que ela teve em 2020. É uma distribuição de votos bem espalhada na cidade. E aí, ó, aqui os 23 mil, se a gente dá um zoom out e vai entrando na cidade, esses votos vão sendo distribuídos com o zoom. E aí, bairro a bairro, local a local de votação, a gente vai tendo essas distribuições. Bom, pessoal, a gente já viu os vereadores de 2020, agora vamos ver os dados de 2022 de deputados federais. Vou fazer a análise aqui do Podemos, então na cidade, 2022, deputados federais, a gente abre o parênteses do poder, e aqui a gente tem a Renata Abreu, que teve 45 mil votos na cidade, e
o mapa que reúne de uma maneira rápida e fácil, sem perder tempo com absolutamente nada, todas os locais de votação de São Paulo e onde que ela teve as melhores votações. Aqui em primeiro lugar, segundo lugar, muito forte no Butantã, Jabaquara, e o mapa de calor também acaba mostrando esses votos, e aqui também na região norte, ali na Vila Maria, Vila Ede, um mapa de calor muito forte. Ficou na sexta colocação, 4,8% dos votos aqui na região. Teve aqui uma escola que teve até 11% de votos, da Renata Abreu. Então, fica aqui bem claro onde que, de repente, candidatos do Podemos, fazendo uma chapa com Renata, poderiam identificar uma oportunidade de votos aí para fazer uma chapa, ter um bom trânsito para cabo eleitoral. O sistema também, além de conseguir fazer os mapas, a exploração por meio de mapas, as bolinhas que vão sendo distribuídas bairro a bairro, a gente tem esse botão de baixar o Excel, e aí quando o relatório aqui é gerado, o Excel ele dá bairro a bairro, local de votação a local de votação, ranking, percentual e votos absolutos, e o total de votos válidos no local de votação. Então, com isso, você consegue criar planilha dinâmica, consegue fazer a manipulação de dados de todos os candidatos. É muito fácil e rápido para você criar essas planilhas. Aqui a gente tem uma planilha com quase 4.000 linhas, mas essa planilha de 4.000 linhas que extrapolado para o universo de Brasil, que são mais de 93.000 linhas para 1,5 milhão de candidatos, é que todo esse trabalho dessa massa de dados está traduzida no sistema, em mapa e em uma rápida e fácil navegação que a gente consegue encontrar na plataforma Eleições. Tem também um sisteminha fácil e rápido de busca de local de votação, então na Moca, por exemplo, quero dar uma olhada nas MFs da Moca, e aí só digitando aqui ao lado, buscando o local de votação, a gente consegue identificar. Então, todos os candidatos de 2012 a 2022 para serem consultados individualmente, e o mesmo sistema tem uma evolução para você comparar candidatos e anos diferentes. Aqui na Binha Compare, a gente tem, vamos dar uma olhada então, numa comparação do Fernando Haddad no segundo turno, com governadores 2018, no segundo turno, o Márcio França, que foi a primeira colocação. O Haddad eu vou botar em vermelho, Márcio França vou botar em violeta. E aqui a gente pode colocar nas opções de vencedores, na comparação. Então dá para ver que na zona norte de São Paulo, o Márcio França foi melhor, zona leste também, mas no resto, Fernando Haddad foi vencedor numa comparação hipotética de 2018 contra 2022 de dois governadores que foram para o segundo turno. A mesma coisa dá para fazer para vereadores, para deputados federais. Essa comparação ela é infinita, cabe até 3 candidatos na cidade, e aí você compara ou por bairro ou por local de votação. Bairro a bairro está mais agregado, o local de votação está mais distribuído, mais granularizado. Ainda para apoiar o candidato, a gente tem aqui a bandeira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
da ONU de 2030. Essas bandeiras, você clicando em cima, vão trazer dados oficiais da cidade. Então, qual que é a expectativa de vida ao nascer na cidade de São Paulo, comparada com o estado de São Paulo e com o Brasil? A evolução aqui, que de 91 para 2010, aumentou em mais ou menos 7 anos a expectativa de vida. São dados oficiais do censo que a gente está trazendo para todas as cidades do país. Então, percentual de crianças de baixo peso em relação ao nascer. São Paulo aqui está com uma média mais alta do que Brasil e do que o estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, 9,7% das crianças apresentam baixo peso ao nascer, enquanto no Brasil está 8,9%. Aí está um belo exemplo de como trabalhar dados, ter uma política pública, ter um discurso específico, construtivo e efetivo para os candidatos tirarem como apoio da plataforma Eleições nos discursos de vocês e nos planos de governo, nas propostas, para um vereador, de repente, fazer um controle disso, fazer uma investigação de como está esse controle específico, essas políticas públicas. Aqui tem muita informação, são mais de 200 indicadores para cada cidade e que apoiam em saúde, educação, saneamento, meio ambiente, paz e justiça, igualdade de gênero, erradicação da pobreza. Todas as bandeiras vão ter um leque de indicadores. Aqui para a saúde a gente tem 56 indicadores e a plataforma também ela é aberta para todas as cidades do país. Ao fim aqui da plataforma, a gente tem uma ferramenta de planejamento de votos. Então, se eu colocar aqui a minha meta de votos, que são 35 mil votos para vereador em São Paulo, depois eu vou selecionar Vila Mariana, um lugar forte, tal, que eu tenho uma influência da igreja, e aí vou calibrando essa meta de votos que eu consigo ter em cada bairro da cidade. Aqui estão carregados todos os bairros da cidade de São Paulo, mas se você for para Florianópolis, se você for para Atibaia, qualquer cidade do país, a gente carrega a meta de votos da cidade e depois os bairros de cada cidade. Além da ferramenta de planejamento, a gente tem uma ferramenta chamada Meu Mapa, que esse é mais um controle aí e apoio desses diversos eventos que os candidatos fazem, não só durante a campanha, mas antes, e isso fica meio perdido num feed de mídias sociais, e a gente acabou agrupando isso de uma maneira mais estratégica e georreferenciada. Então vamos dizer que hoje, tendo aqui na Fundação Podemos, eu vou achar aqui a zona de Santo Amaro, vou criar um pinzinho escrito Fundação Podemos, botar a data de hoje e vou lembrar que esse foi um evento na data de hoje que eu fiz mobilizando a campanha, trazendo resultados, trazendo algum tipo de apoio ao evento relacionado. E para depois isso não se perder, ser trabalhado pela mídia social, pelas fontes, e a gente tem um controle aí de lugares que precisam ser visitados, de eventos, e esses grandes esforços não se perderem conforme o tempo vai passando e fica naquele período curto de campanha para demonstrar o que é feito. Então a gente criou essa ferramentinha aí de visitas, eventos, observações, lideranças, cabos eleitorais. É bem livre o que você consegue colocar aqui como descrição. Lembrando que para qualquer cidade do país a gente tem esse acesso, e com esse mapa, essa visão política que os candidatos chamam que é o novo VAR da política de cabo eleitoral, você consegue também, por exemplo, entrar num bairro específico, perguntar para aquele cabo eleitoral quem que ele apoiou na última eleição e quais as escolas que ele tem influência, e aí você checa se de fato ele vai te trazer 1000 votos ou se de repente ele na eleição passada só trouxe 200 votos para aquele candidato. Essa negociação com cabos eleitorais é sempre muito subjetiva, mas ela pode ser objetiva. Tem cliente da Datapedia que fala que
se tivesse a plataforma, não ia tomar um golpe de R$10 mil de apoio em determinado cabo eleitoral que prometeu e não cumpriu, né? Então aí um exemplo econômico financeiro de cliente que utilizou a plataforma. Tem outros clientes que estão semeando agora o estudo de dados, de concorrentes, de potenciais cabos eleitorais que vão agregar na plataforma política para 2024. E esse estudo de uma visão completa de ideologias, de um passado de vereadores que de repente não vão se candidatar mais e que abrem oportunidades, um flanco aí, de repente tem um vereador na cidade que virou deputado federal ou estadual, então quais são os bairros que aquele vereador teve voto na eleição e que a gente pode explorar e fazer uma boa campanha, ou determinados bairros que também você consegue escolher e ver quem foram os vencedores na eleição passada para fazer um bom trabalho de oposição, cobrando, trazendo dados, fatos, argumentos que aquele vereador não teve capacidade ou vereadora não teve capacidade de atuar em cima. Em linhas gerais, as possibilidades são imensas. Essa é uma ferramenta que pode ser utilizada para diversas ações, mídia social também, impulsionamento de campanhas estratégicas, de bairros estratégicos. E aí, a partir disso, os esforços que são feitos de uma maneira mais efetiva e que vão trazer mais resultados, efetividade nesse recurso que tanto tempo quanto dinheiro é limitado, e com isso a gente fica muito mais seguro, satisfeito com um esforço tremendo, imenso, que é durante a campanha, que é feito durante a campanha. Bom, pessoal, Datapid é isso, são mais de 4,5 bilhões de dados que estão reunidos numa tela fácil, simples de utilizar. E no próximo bloco eu tenho uma excelente notícia, um cupomzinho aí para vocês, fiquem ligados. Muito obrigado por estarem aqui nesse nosso curso.